Olá pessoal, eu sou Leonardo de Jesus, professor de História do IFBA Campus Irecê, aqui no Centro-Norte baiano. Eu estou gravando este vídeo para falar um pouco sobre um projeto de ensino que nós desenvolvemos estudantes dos cursos integrados aqui do nosso campo. Trata-se do projeto Direto da Fonte, Metodologias Ativas no Ensino e Pesquisa Histórica na Educação Básica. Esse projeto ele teve o apoio da Pró-Reitoria de Ensino do nosso Instituto em edital lançado no ano de 2020. E nós trabalhamos de outubro de 2020 a março de 2021. E uma das metas estabelecidas quando nós submetemos esse trabalho era que ao final da nossa jornada nós pudéssemos fazer um vídeo onde relatássemos nossas experiências, nossos caminhos, os caminhos que nós trilhamos, os percalços, e compartilhar isso com a comunidade para incentivar outros educadores, outros estudantes que também queiram mergulhar no universo das fontes, também ouvi-los, né, que vocês possam trazer contribuições para que também possamos melhorar o nosso trabalho. Bem, esse projeto, o principal objetivo era justamente aproximar os estudantes do universo da pesquisa histórica, do universo das fontes históricas. A ideia é fortalecer uma atitude mais ativa, né, no processo de aprendizagem, incentivar e capacitar nossos estudantes a realizar boas pesquisas e entender melhor a importância das fontes para ter uma boa formação histórica, também a importância das fontes para se informar bem, ser bem informado. No caso aí do saber histórico, é fundamental o entendimento sobre as fontes históricas, né? Diversidade das fontes e também a importância delas. Eu lembro-me bem quando ainda na universidade uma frase me marcou muito de um professor, o Antônio Luiz Negro, que ele dizia o seguinte: da fonte é que se bebe, bibliografia só dá sede. Logicamente ele reconhece ali a importância da bibliografia, do livro didático, por exemplo, da leitura de outros textos, mas ele observa ali a ideia essencial das fontes para a construção de um conhecimento histórico mais profundo, né? E eu acho que essa contribuição deve ser apresentada também aos estudantes da educação básica, né? E é justamente nesse caminho que nós tentamos contribuir para uma formação mais consistente, mais independente desses jovens e adolescentes. E esse incentivo à pesquisa é fundamental não só para a disciplina de História, mas acreditamos que isso também ajudará nossos estudantes na investigação de veracidade, de informações direto nas fontes, né? Eu acho que isso é importante para a vida como um todo. O contexto em que vivemos, repleto de revisionismo sem compromisso com as fontes documentais, também da proliferação de inúmeras fake news, acredito que esse tipo de trabalho também contribui para que nossos jovens e adolescentes tenham maior responsabilidade na proliferação de informações, entendam melhor a realidade. Eu acho que isso é fundamental nos nossos dias. Como o nosso projeto funcionou? De maneira resumida, posso dizer o seguinte: nós selecionamos alguns temas de história geral, de história do Brasil. Solicitamos que nossos estudantes buscassem responder a algumas questões específicas sobre determinados temas. Tendo em vista uma metodologia ativa, a proposta foi que esses discentes pudessem trabalhar na resolução dessas questões
pensando nelas como um caminho para a construção do conhecimento, né, para a fundamentação de um conhecimento mais significativo. Logicamente, não se trata aqui de solicitar a resolução de um problema ao estudante sem oferecer a eles condições de buscar, de saber onde buscar e de onde resolver esses problemas, essas questões, né? E nesse sentido, então, foi fundamental o acesso que nossos estudantes tiveram a alguns sítios, principalmente o sítio da Biblioteca Nacional, né? Nós estamos num contexto de pandemia, onde muitos locais que existem acervo históricos, arquivos públicos, por exemplo, está inviável a pesquisa, né? Mas nós temos também acervos digitais muito ricos no nosso país. E nesse caminho nós utilizamos bastante o site da Biblioteca Nacional, onde encontramos milhares de documentos aí a poucos cliques, e pensando também numa facilidade maior para esse contato dos estudantes com a fonte histórica, não apresentamos diretamente documentos onde eles tivessem dificuldade de pesquisar, de ler, por conta da escrita, né, mais antiga. Então, nós trabalhamos com os periódicos. Nossa ideia foi trabalhar com fontes jornalísticas justamente devido à maior facilidade para acessar e ler tais registros, e aí dar-se também a importância da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, com seu acervo riquíssimo, né? E vocês poderão ver isso aí relatado pelos nossos estudantes. São eles que vão mostrar um pouco de como nossa pesquisa funcionou na prática. Vocês ouvirão, por exemplo, a estudante Taíla, que sugeriu inserir dados sobre a relação dos jovens com a internet. Ela pesquisou e trouxe esses dados para vocês e vai mostrar já já. A Alicia vai fazer um breve relato sobre a experiência que ela teve com o projeto. Não poupou também aqui as dificuldades, não deixou de citar também as dificuldades. Já Júlia, Ana Luísa, Herbert e o Anderson vão mostrar na prática como fazer pesquisas e ir direto na fonte no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Por isso eu peço sua atenção para ouvi-los e que esperamos contribuir para uma excelente jornada histórica aí na vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Continue conosco. Até mais. Chamo Taíla, sou estudante do terceiro ano de Eletromecânica do IFBA Campus Irecê. Gostaria de trazer algumas informações que acredito que reforçam a importância desse projeto. De acordo com a informação que consta na pesquisa do TIC Kids Online Brasil 2019, cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 9 a 17 anos são usuários de internet no Brasil, o que corresponde a cerca de 89% de total de pessoas dessa faixa etária no país. Vejam que isso leva em conta o cenário anterior à pandemia causada pelo Covid-19. Durante a pandemia do Covid-19, atividades de educação, comunicação e entretenimento passaram a ser mediadas mais intensamente por tecnologias de informação e comunicação. As exigências do ensino remoto e a necessidade de manutenção de vínculos com colegas e educadores e as possibilidades online para a ocupação do tempo livre ampliaram o período de uso na rede, e mesmo entre os mais novos. O tempo permitido de acesso, na maioria dos casos, foi flexibilizado por pais e responsáveis. Um dos indicadores dessa pesquisa diz respeito às atividades que crianças e adolescentes realizam na internet.
Quando o assunto foi educação e busca por informações, 74% informaram que usam a internet para pesquisar e fazer trabalhos escolares. Como sabemos, a internet oferece uma infinidade de informações e fontes, mas essa vastidão também pode ser um problema, já que o estudante pode se deparar com informações inverídicas, incertas, duvidosas ou mal intencionadas. Por exemplo, se um estudante vai pesquisar sobre algum tema da história do Brasil, ele vai encontrar milhões de resultados. O que garante que um texto é digno de confiança? Porque devo considerar dar crédito a ele. É refletindo sobre essas questões que nós conseguimos entender a importância do uso das fontes históricas. Ler um texto e observar a relação que ele tem com a fonte. E isso acaba refletindo também no modo como a gente se relaciona com as notícias que circulam na internet, sejam em grandes sites ou nas redes sociais. Qual a fonte? Tenho como consultar essa fonte? Daí a ideia de ir direto na fonte. Na análise dos resultados do TIC-Kids 2019, os relatores afirmam o seguinte: o aproveitamento de oportunidades online não decorre invariavelmente do acesso à rede aos dispositivos. Para que benefício se efetive, é necessário que sejam desenvolvidas habilidades que permitam ao usuário explorar as potencialidades disponíveis, bem como gerenciar os riscos desse ambiente. Foi nessa perspectiva que pensamos nesse projeto e apresentar para vocês a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que tem como objetivo analisarmos temas importantes para a nossa história, a partir dessas importantes fontes de informações sobre o nosso passado. Assim, com o apoio de professores, colegas e responsáveis, crianças e adolescentes podem aprender habilidades digitais importantes para a sua educação. Nesse caminho, que os colegas vão mostrar alguns exemplos do uso que fizemos da Hemeroteca Digital. Vocês verão que, além dos temas que são solicitados pela escola, podemos ir além e buscar informações de interesse pessoal. Fiquem atentos, venham com a gente e aproveitem muito! Olá, meu nome é Alice Giane do curso Informática B de Modo Integrado e quero apresentar a vocês o meu relato de experiência do projeto Direto da Fonte orientado pelo professor de História Leonardo de Jesus. O projeto Direto da Fonte pareceu muito promissor no começo e não decepcionou. Eu pesquisei a fundo sobre temas importantes e corri atrás até mesmo das fontes históricas, e aprendendo a não confiar plenamente em tudo que é dito. Principalmente hoje, nesse mundo de informações rápidas, onde existem mais propagações de fake news do que um relato verdadeiro e importante para nós. Sobre a plataforma Hemeroteca Digital, eu gostei muito de conhecê-la e de poder explorar os centenas de periódicos nacionais que circularam no Brasil. Suas ferramentas são fáceis e claras de manusear, apresentando uma boa interface. Portanto, o que não me agradou foi a fluidez do sistema. Como acontece o processo de muitas informações, acaba que ocorrem alguns travamentos. Mas nada como um pouco de paciência. São relatos valiosos e importantes para a nossa construção. E um dos temas que eu faria novamente, com certeza seria sobre a abolição da escravidão no Brasil, porque é algo que reflete até hoje. E concluindo, vale muito a pena apresentar e mostrar um projeto de pesquisa tão cheio de conteúdos encorpados de novas informações. Nada como ir direto na fonte e ter um orientador que não te deixa sair de linha. Eu espero bastante que outras pessoas possam ter uma visão assim. Até mais! Olá pessoal, meu nome é Júlia Cavalcante, sou docente do curso de Eletromecânica, estou no segundo ano. Bem, uma problema que tivemos que analisar durante o projeto foi a gripe espanhola nos idos de 1918. Nosso objetivo foi analisar a imprensa brasileira, como ela atuou nesse contexto, inclusive observando relações com o momento atual. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa pesquisa. Como vocês podem ver, eu já estou no site da Biblioteca Nacional, que foi a nossa plataforma utilizada no projeto.
E aqui vocês podem ver que temos 3 opções diferentes: periódico, período e local, que são usados para fazer as pesquisas. Tendo visto aqui, eu quero analisar o ano de 1918, eu venho aqui na opção período, seleciono 1910 a 1919, e aqui nós vamos ter 901 periódicos em 32 locais diferentes. Para uma pesquisa mais direcionada, eu digito as palavras influenza, espanhola, e ao clicar em pesquisa, ser direcionada para essa página, onde nós temos o número de ocorrências em cada jornal diferente. Eu selecionei aqui o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, e aqui eu clico nessa pastazinha, onde eu vou ter todas as edições, acesso a todas as edições nos anos entre 1910 a 1919. Aqui eu selecionei o ano de 1918, que é o que eu desejo analisar, e vou olhando edição por edição, analisando como foi a cobertura da imprensa brasileira. A edição 07171, de 15 de outubro de 1918, traz 2 assuntos muito importantes na época, que foi a Grande Guerra e a gripe espanhola. Onde na gripe nós temos a notícia de que a impressão que se tem é que o Rio de Janeiro tenha virado um vaso hospital. Que nós podemos analisar notícias sobre uma possível vacina, uma receita contra a gripe, e também o preço do limão subindo muito. O limão, que na época era considerado um remédio, uma prevenção contra a gripe. Bom, essa foi a maneira como eu fiz a minha pesquisa. Espero ter ajudado. Meu nome é Ana Luísa, estou cursando o 2º ano de Informática. Uma das pesquisas que a gente realizou no projeto Direto da Fonte foi sobre os aspectos da escravidão na imprensa brasileira, de 1840 a 1900. O objetivo foi analisar a cobertura da imprensa nacional em relação aos escravizados. Atentem para anúncios de vendas, fugas, notícias diversas com relação aos escravos, artigos sobre escravidão, favoráveis ou contrários, ideias abolicionistas, etc. Temos muitas coisas interessantes que aprendemos nessa pesquisa, mas vou mostrar uma questão que me chamou mais atenção, que é sobre as ideias abolicionistas. Depois de acessar o site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, vamos clicar na aba Periódicos. Aqui, eu quero observar os periódicos abolicionistas, por isso eu vou digitar abolicionista. Veja que aparecem 16 periódicos de vários locais. Vou clicar em O Abolicionista, publicação quinzenal da Sociedade Libertadora, Bahia, para ver essa questão na nossa terra. O período mostra que essa publicação circulou na Bahia na década de 1870. Vou pesquisar pela palavra escravidão. A primeira ocorrência que aparece é do dia 30 de abril de 1871, na edição 4. De cara, já encontramos uma carta às senhoras baianas, escrita pelo poeta Castro Alves. Já seria um fator muito importante. Ele solicita doações para que a sociedade abolicionista pudesse financiar seus objetivos. No entanto, o mais interessante foi observar o próximo artigo. Vamos clicar aqui na próxima ocorrência. Esse texto, Missão das Sociedades Abolicionistas, traz reflexões interessantes. Aqui, eles destacam que a função das sociedades abolicionistas não poderia ser apenas comprar a alforria de escravos. Entende-se que isso seria algo que não contribuiria significativamente para a diminuição do número de escravos. Vemos, então, a ideia de pensar na extinção do trabalho servil. Para isso, eles argumentam o seguinte: educar a opinião é indicar o melhor meio de substituir pelo trabalho livre o trabalho escravo. É esclarecer a massa da população
a respeito de certas ideias, que correm e são aceitas como bases indispensáveis de qualquer plano de reforma, e não passam, entretanto, de lugares comuns, sem apoio na história e nem na ciência. É finalmente dar um programa, uma palavra de ordem aos amigos da emancipação, que até este momento, desejando-a ardentemente, não sabem dizer como a querem e como ela é possível. Isso foi muito impactante. Observar que, mais do que conseguir a alforria de um número reduzido de escravizados, eles desejavam trabalhar na opinião pública, na educação das pessoas, para que elas entendessem o problema da escravidão e se posicionassem contra ela. Sou Herbert de Souza, estudante do 2º ano de Informática, e vou mostrar para vocês alguns aspectos sobre uma das pesquisas que realizamos no projeto. A proposta da pesquisa era analisar a Proclamação da República sobre uma ótica dos periódicos brasileiros de 1889. O objetivo da pesquisa era analisar a cobertura da imprensa nacional em relação à Proclamação da República, principalmente sobre os pontos do periódico oferecer uma perspectiva favorável, crítica ou equilibrada em relação à República, e analisar a citação da participação popular na Proclamação da República. Vamos então no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Aqui vamos destacar logo o período, já que nos interessa o momento imediatamente após o 15 de novembro de 1989. E então, para esse período, de 1880 a 1889, temos 1.578 periódicos e de 28 locais. Isso porque também tem de alguns outros estados fora do Brasil. Quando fizemos essa pesquisa, o professor dividiu de modo com que cada estudante ficasse responsável por uma província do Brasil. Eu vou selecionar então os periódicos do Rio de Janeiro. Vamos pesquisar o texto Proclamada a República e selecionar os jornais que tiveram mais ocorrências dessa frase. No caso, os dois que tiveram mais aqui foram a Gazeta de Notícias e o Jornal do Comércio. Só que o Jornal do Comércio não focou tanto na parte da Proclamação da República em si. Então vamos procurar na Gazeta de Notícias. Vejamos então o ano de 1889. A gente vai aqui na pastinha esquerda, clique em 1889, e a pasta amarela indica que o termo não aparece naquele ano. Já a azul indica que tem a presença do tema que foi pesquisado. As edições que estão em amarelo também são que não tem nenhuma aparição do termo, e as que estão em verde, com a quantidade entre parênteses, indica quantas apareceu nessa edição. No caso, a edição 320, que é do dia 16 de novembro de 1889, é a que nos interessa nesse caso. Então, vamos lá. Ao clicar na pasta, foi direcionado automaticamente para a página 2, pois era aqui que estava a frase pesquisada. Mas se voltarmos para a página 1, teríamos coisas mais interessantes sobre o tema, pois nela vemos várias informações sobre a República, além de imagens de Benjamin Constant, apresentado aqui como organizador do evento, e do chefe do governo provisório Marechal Deodoro da Fonseca. A pesquisa requer uma leitura mais detalhada, mas o texto aqui trata de como foi implantado o governo provisório e de como os primeiros a saber da notícia reagiram, que apesar do país ter um futuro incerto, era uma situação calma e tranquila. Meu nome é Wendes Carvalho, sou aluno do 2º ano do curso técnico em informática no IFBA Campus Irecê. Sou divulgador científico na área de astronomia há mais de 2 anos. Além de podermos pesquisar inúmeros assuntos, o projeto também nos abre portas para que possamos pesquisar sobre temas relacionados ao nosso interesse individual. Nesse sentido, resolvi mostrar para vocês como achei relatos sobre um eclipse solar que aconteceu no Ceará em 1919. Fiquei sabendo desse eclipse quando pesquisava assuntos para publicar nas páginas. Vamos lá. A primeira coisa a se fazer é acessar o site da Hemeroteca Digital, plataforma onde se encontra fatos de acontecimentos passados. Sei o dia, mês, ano e o local do acontecimento do evento. Por isso, selecionei o período de 1910 a 1919, o local, Ceará, e coloquei uma palavra-chave, que no caso é eclipse. Apareceram 37 ocorrências em 18 periódicos. Vamos analisar o primeiro periódico que apareceu, o jornal A Luta.
A edição de 7 de maio mostra a expectativa e relata a chegada de cientistas ingleses para a observação do eclipse. Dentre os principais cientistas que vieram ao Brasil observar o fenômeno, estavam os doutores Crommelin e Davidson, respectivamente diretor e auxiliar do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra. Outro periódico, o jornal Folha do Litoral, mostra informações muito interessantes. O jornal afirma que no dia do eclipse, logo cedo, as ruas já estavam cheias de pessoas para a observação do fenômeno. Essas pessoas usavam vidro esfumaçado para olharem o sol, o que não é recomendável a se fazer. Segundo o jornal, quando a venda desses vidros se esgotaram, pessoas que ainda não tinham comprado invadiram e destruíram casas, lojas e várias outras localidades em busca desses objetos. Uma coisa interessante que o jornal destaca é o medo que muitas pessoas tinham desses eventos astronômicos. Assim que começou o fenômeno, os sobralenses amedrontados buscaram refúgio nas igrejas e templos, temendo o juízo final. Os galos ao redor, confusos, cantaram pensando que já era noite. Enquanto isso, os cientistas tentavam extrair o máximo de resultados dos instrumentos de alta precisão montados num misto de observatório e laboratório improvisado no coração de Sobral. Os brasileiros se concentravam no estudo da coroa solar, enquanto os ingleses tiravam fotos. Depois de 5 minutos, tudo voltou ao normal. A pequena Sobral ganhou fama internacional por ser palco da comprovação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Finalizava então aquele que é considerado o eclipse solar mais importante do século XX. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, conheça a página Além da Astronomia. Lá eu publico assuntos relacionados ao nosso universo e todos os fenômenos que nela acontecem.